Olá, boa noite. Boa noite! Está no ar mais um Facetas do Brasil, o nosso programa de singularidades brasileiras. As redes sociais têm tomado cada vez mais espaço no dia a dia do brasileiro e podemos ver essa realidade nos mais diferentes ambientes, não é mesmo, Karen? Karen? Ah, oi, tá gravando? Ai, desculpa, é que eu tô vendo aqui um meme muito bom. Cara, eu vou te mandar no grupo do Zap. Peraí, tô te mandando. Você sabia que o Brasil é o terceiro país do mundo que está mais tempo online? Um dos recursos mais utilizados na internet brasileira são os chamados memes. E para isso, você vai assistir uma reportagem especial da nossa repórter Vitória Oliveira. As redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, fazem parte do dia a dia. Não precisa ir muito longe para ver pessoas usando seus celulares para enviar alguma mensagem para amigos, família ou para o crush. E o terceiro país que mais utiliza redes sociais no mundo é o Brasil. Segundo dados da Hotsite, o brasileiro fica em média 9 horas e 14 minutos online. E um dos grandes recursos no ambiente virtual são os chamados memes. Eles vêm de diversas formas, seja como protesto, tiração de sarro ou até mesmo para anunciar algum produto. Eles também são utilizados de inúmeras maneiras. Então, saímos às ruas para perguntar às pessoas como elas utilizam os memes. Como você utiliza os memes? Cara, o meme pra mim é uma forma de interação, entendeu? Você usa às vezes pra conversar com a gatinha lá, né? Manda lá pra interagir. Eu utilizo porque ele define bem a situação que eu estou vivendo no momento, algum episódio, algo que eu vivenciei. Às vezes é necessário colocar uma carinha, sabe? Para que a pessoa não entenda de outra forma. Eu uso no Face, no WhatsApp também como stickers. Nem mesmo a inflação nas alturas e o desemprego crescente faz com que o brasileiro perca o senso de humor. Em tempos de crise, surgem cada vez mais memes nas redes sociais, ironizando o atual cenário. Esse fenômeno aponta duas interpretações. Se, de um lado, o brasileiro leva grandes eventos e tragédias em brincadeira, satirizar pessoas e situações é uma forma de protesto. Para conhecer agora um pouco sobre memes e o que eles são e como eles viralizam, vamos conversar com a doutora em processos comunicacionais, Carla Ehrenberg. Eu acho que a gente tem que entender o meme como uma nova linguagem de transmitir informação. Então, por que ele se propaga tão rapidamente? Por vários elementos. A possibilidade de várias pessoas fazerem, a facilidade em compartilhar uma imagem, o uso de elementos de fácil identificação social, famosos, cultura pop e as próprias mensagens em si. Como o brasileiro tem esse viés do bom humor, da brincadeira, então eu acredito que a sociedade cada vez mais utiliza desse humor ácido, dessa ironia, desse sarcasmo para poder reivindicar, para poder dar o seu grito a respeito das questões sociais. A utilização dos memes na sociedade acaba impactando todo o universo de pessoas que estão dentro do mundo digital. Quem não está dentro do mundo digital acaba não sendo impactado. Então a gente já faz um recorte aí dessa sociedade para a nossa sociedade digital. O meme, ele tem o seu lado positivo, mas também tem o lado negativo, né? Ele envolve questões positivas por trazer à tona assuntos, coisas que as pessoas às vezes não sabiam que estavam acontecendo, elas ficam sabendo por conta do humor. Mas, por outro lado, eu vejo um aspecto negativo que é o da alienação, porque muitas vezes a discussão social sobre vários aspectos, e aí não falo só da questão política, de outros aspectos sociais também, fica no universo raso dos memes. A música faz parte da vida dos brasileiros, seja na formalidade de um concerto ou na informalidade de uma roda de amigos. E para quem quer ganhar espaço nesse universo, participar de um festival musical é um dos caminhos a seguir. A nossa repórter Carol Del Casale investigou um pouco sobre esse tema. Confira agora. A música é uma arte singular, se faz na rua, no metrô. Em sua simplicidade, alcança diferentes culturas. A produção musical e a diversidade musical dá cor e dá sentido para a vida das pessoas. Então, eu me sinto ligado ao Brasil enquanto nação, enquanto país, enquanto produção nacional, naquele momento em que eu me irmano nos grandes acontecimentos, Copa do Mundo, grandes festivais, coisas que mexem com a nação. A diversidade brasileira vai de norte a sul, de leste a oeste. Seja por um jeito de falar, uma comida típica ou até mesmo por um estilo musical diferente.
Uma pesquisa realizada há 3 anos constatou que no Brasil existem 1.928 festivais musicais de diversos gêneros. Para bandas iniciantes, participar de um evento como este é uma grande oportunidade de visibilidade, além de somar a valorização da música nacional. A minha banda ela começou justamente na necessidade de mostrar o nosso som. A gente já éramos 4 rapazes, molequinho de 14, 15 anos que queria mostrar o som para alguém. E nisso já surgiu a oportunidade de um festival. É em um festival que os músicos têm a chance de mostrar o seu talento. Mas esse evento não é apenas para avaliar a qualidade da música ou do cantor. A grande importância dos festivais é que ele procura, de alguma maneira, fazer uma peneira daquilo que está acontecendo naquela sociedade, em termos de produção musical. Eu acho que a necessidade de um festival surge a partir do momento que existem tantas coisas iguais, né, no mainstream, na grande elite brasileira musical, mas há tanta coisa boa também, né, no mundo indie, no mundo mais alternativo, no mundo de banda de garagem. E só que a gente não tem oportunidade de mostrar o nosso som. A música faz parte da nossa vida de maneira incontestável. Ela é marcada pelas expressões culturais de cada região. Você no Rio Grande do Sul vê um tipo de música que você não a vê no Espírito Santo, que você não a vê em Minas Gerais. Mas em Minas Gerais você tem uma música nascida do povo, nascida do folclore, nascido do gosto daquelas pessoas, que permanece intacta e continua fazendo sucesso naquele lugar. Então, eu acho que isso faz parte do ser brasileiro. O Brasil passou por diferentes fases musicais. Cada época foi marcada por um estilo que influenciou gerações. No passado, deu voz ao povo em momentos críticos da história do país. E ainda hoje é meio de expressar nossos sentimentos e opiniões. Pelos muros do país. A gente sabe que na vida só existem 2 tipos de pessoas. Por exemplo, aquelas que sabem resolver o cubo mágico e quem não sabe. Tem gente que só sabe ver o relógio digital, mas não consegue ver o relógio analógico. Se tratando de cinema brasileiro, não podia ser diferente. Existem aqueles que apoiam e incentivam os nossos filmes, e aqueles que não querem nem ouvir falar. Esther Fernandes conversou com o doutor em cinematologia Matheus Siqueira para entender mais como o brasileiro se comporta em relação ao seu cinema. Assista agora no quadro Senta, que lá vem cultura. Então, gente, para conversar, né, sobre o nosso cinema nacional, nós convidamos o Matheus Siqueira, obrigada. Matheus, fala pra gente, por que você acha que o brasileiro não valoriza o seu próprio filme, o seu próprio cinema? Eu acho que isso é uma questão é um problema bem arraigado, já que vem de muito antes, né? Principalmente na década de 60, 70, que teve um sucateamento do cinema brasileiro propositalmente. Isso, né? Então, enquanto a gente tinha vários filmes maravilhosos, como o do Glauber Rocha, que até hoje é um dos filmes mais bem falados do Brasil e tudo, que no Brasil foi tudo boicotado, não podia exibir. E o que podia exibir eram os filmes muito mais fracos, que ficou conhecido como a pornô chanchada, né? Então, os diretores meio que se rebelaram. Já que a gente não pode fazer o que a gente quer, a gente vai fazer a pior coisa possível do mundo. Mesmo assim, tinha umas coisas interessantes lá no meio. O pessoal tentava encontrar algumas vertentes ali no meio para fazer algumas coisas legais. Você acha, então, que a pornô chanchada, o período que estava tendo mais esse tipo de filme, fez com que ficasse com uma fama, então, entre os brasileiros, o próprio filme brasileiro? É curioso que eu acho que a geração de hoje, por exemplo, o pessoal que tem 30 anos para baixo, nunca conheceu isso. Mesmo assim, herdou sim essa fama dos pais e da cultura em geral, da sociedade, que o filme brasileiro não presta. Sempre foi meio que uma mentira, na verdade, que sempre teve filmes muito interessantes fora disso. Mas foi herdado realmente essa ideia do que é o cinema brasileiro dessa época da pornô chanchada. Para fechar assim, conta pra gente quais são os seus top 5 favoritos de cinema nacional. Bom, eu gosto bastante de um filme chamado Cinema Aspirina e Urubus.
É maravilhoso, recomendo todo mundo assistir. Tem uma pegada regionalista, Tem né? uma pegada regionalista. Para quem gosta de cinema, filmes sobre cinema são sempre incríveis. Um que fez bastante sucesso, que realmente valeu a pena, é muito bonito, é o Que Horas Ela Volta, da Ana Mui Laerte. E os outros filmes dessa mesma diretora também. Ela tem um dos filmes mais divertidos, eu acho, do cinema nacional, que chama Durval Discos. De longe, a melhor trilha sonora de todos os filmes. Um diretor, o Kairin Ainuz, tem um filme Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, que é maravilhoso também. E eu acho que o que eu mais gosto, que eu recomendo, meu favorito, que recomendo todo mundo assistir, é o Lavoura Arcaica, do Luiz Fernando Carvalho. Simboliza o que o cinema brasileiro tem de melhor, que é a criatividade. Obrigada, Matheus, de nada, por nos receber, por encontrar com a gente, conversar com a gente um pouquinho. E obrigada a você que esteve conosco até agora, nos assistiu até aqui. Nos encontramos semana que vem no próximo Senta Que Lá Vem Cultura. O golpe militar completou em 2019 55 anos. O dia 31 de março foi um marco de uma ditadura que durou 21 anos. Entenda um pouco mais sobre o porquê desse acontecimento que mudou completamente a vida de muitos brasileiros. O 31 de março de 1964 marca o início da ditadura militar brasileira, uma das eras mais sombrias de nossa história. Para entender o porquê do golpe ocorrido, temos que saber como estava o cenário da época. Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética travavam a guerra entre capitalismo e comunismo, o Brasil estava quebrado, a inflação batia 80% ao ano. Jango, o presidente da época, assumiu o poder do Brasil em 63, após a renúncia de Jânio Quadros, que era pressionado por suspeitas de uma possível aliança comunista. Jango herdou essas pressões, e o povo exigia uma solução para a economia. Foi aí que ele teve a ideia da criação da Reforma de Base, que era um plano que prometia acabar com a desigualdade social e com o subdesenvolvimento. O plano não agradou a direita brasileira e nem os militares, que viram isso como uma forma de implementar o socialismo no país de uma forma sorrateira. Até que um dia Jango decide viajar e boatos sobre uma possível desistência do presidente começaram a surgir. Diziam que Jango havia ido ao Uruguai para tratar de uma aliança com o país comunista. Então, pressionado por militares, o então presidente do Congresso, Auro de Moura, declara vaga a presidência da República. Jango, que ao contrário do que se dizia na imprensa ou pelos militares, estava em território nacional, mais precisamente no Rio Grande do Sul. Ele se exila e aceita o golpe então instaurado pelas forças militares. Algumas semanas depois, Castelo Branco foi escolhido pelo Congresso Nacional, o primeiro presidente do regime militar. Foram 21 anos de ditadura. Muita coisa aconteceu nesse período. Censuras, torturas, perseguições políticas, mortes, desaparecimentos até hoje não explicados. Pessoas sofriam, morriam, lutavam pelos seus direitos, que são de todos. Histórias foram ocultadas pelos militares e veremos algumas delas neste programa. O golpe foi dado, a ditadura aconteceu uma vez e quem sabe pode acontecer de novo. Lembre-se para jamais esquecer. Ainda falando sobre ditadura, esse período durou 21 anos aqui no Brasil. Foi um tempo de mudança e grande tensão para a população. Pessoas sentiram na pele esse período da história do nosso país. Veja agora algumas dessas histórias na reportagem de Amanda Januário. No dia 1º de abril de 1964, é anunciada uma mudança drástica na política brasileira. O regime ditatorial, governado por militares, trouxe consigo repressão de ideias, que mais tarde se tornou opressão à vida. Tinha momentos que a gente tinha que tomar cuidado porque a gente podia ser preso, porque a gente viu as pessoas sendo, digamos, perseguidas, né? E aí, por exemplo, em 76, aqui no bairro da Lapa, houve invasão de uma casa e pessoas foram mortas pelo exército. E aí houve uma certa insegurança geral, né? E aí e nessas perseguições aí eu tive que sair de São Paulo por precaução. Eu fui morar em Casa de Paredes, no Rio de Janeiro. Direitos humanos, direito à vida, direito à liberdade de expressão, liberdade de escolha. Tudo isso foi tomado no período da ditadura militar. Embora já tenha se passado décadas, as memórias deste tempo ainda estão vivas.
Muita gente foram presos junto com meu pai na ditadura. Eles entravam. É assim, se você tinha alguma coisa de subversivo na cabeça dele, na concepção dele, você era preso. Eu, por exemplo, hoje, talvez eu seria preso por ter esse espaço cultural. Na época eu seria preso. A tortura é um dos crimes mais cruéis contra a humanidade. Seus efeitos transcendem gerações. A mente leva impacto negativo, que na maioria das vezes deixa feridas. É gerado da mesma forma na ditadura militar, porque era um sistema opressivo, né? Então era um sistema onde mantinha-se a ordem, porém às vezes tinha reportagens e coisas que mostravam que extrapolavam e não tinha essa questão de liberdade, né, de expressão. Então isso acabou gerando alguns conflitos, por isso é que foi até identificado não ter a ditadura militar, digamos, né? As feridas ainda estão cicatrizando, mas nenhum tempo é capaz de curá-las por completo. O país está em débito e a dívida é com aqueles que ousaram pensar diferente do sistema. Não tem nada que pague. A devolução da autoestima dessas pessoas, eu acho que nada vai pagar, porque nós não queremos monetariamente nenhuma devolução. Gabriel, a nossa dívida é realmente grande, mas eu gosto de ver que ainda existem pessoas com força para falar sobre e para lutar por um país que não passe mais por isso. Exatamente, estamos em 2019, né? Batalhamos, estamos aqui vivendo a democracia. Nós vamos agora para um rápido intervalo e em breve nós voltamos com mais Facetas do Brasil. Até já! Por que a droga da comida não está pronta ainda? Eu estou um pouco atrasada. Atrasada? E o que foi que você fez em casa o dia todo? Desculpa, é que eu perdi a hora. Que perdeu a hora? Você vive atrasada, sempre atrasada. Olha o que você está fazendo, sua idiota. Sua incompetente. Eu me mato de trabalhar o dia inteiro e você só fica por conta da casa. Chora mesmo. É por isso que eu saio do sério mesmo. Você me obriga. E cadê a inútil da sua filha que não faz nada que presta nessa casa? E depois ainda querem que eu seja bonzinho. Você e seus filhos são iguais, uns fracos. Estamos de volta com o nosso programa. E agora, vamos falar sobre saúde? Nosso quadro Se Cuida de hoje trata sobre saúde pública, que por muitas vezes é vista como algo caótico, sem nada positivo para oferecer. No Brasil, o SUS atende mais de 150 milhões de pessoas. Praticamente 80% da população utiliza o serviço. Mas será que o SUS apresenta só lados negativos? Para provar que nem tudo está perdido, conversamos com 2 pacientes. A primeira é Meire, que após dar à luz a Antonelli, sua segunda filha, se sente satisfeita com a saúde pública e descreve o bom atendimento que recebeu dos profissionais. Desde que ela nasceu, a pediatra encaminhou ela para dermato e com 1 mês e meio mais ou menos eu consegui a primeira consulta. É consulta de rotina, não tem nada grave nas pintas dela, porém ela tem uma mancha que chama névoos na barriga. E dentro dessa mancha tem uma pinta, que tem uns relevos, uma anatomia que a dermatologista não gosta. E passou para a Unicamp, só que até agora, como é mais demorado, não foi chamado, mas ela vai acompanhando e tá tudo dentro do normal, não houve crescimento, não houve nada de diferente, é muito bem acompanhada pela doutora Paula. Dentro daquilo que até hoje eu necessitei, eu fui bem atendida.
tanto nas consultas da Antonella como da Ana Laura, outra minha filha mais velha. Sempre fui muito bem atendida, tudo que eu precisei até hoje eu fui bem assistida, então não tenho o que reclamar. É claro, a perspectiva é que todos tenham, né, esse mesmo padrão de atendimento e que sempre melhore, a gente quer sempre o melhor. Então tudo que eu precisei, todos os exames, todas as ultrassons, o medicamento, tudo que eu precisei eu fui bem atendida pelo SUS. Tanto que demora para eu ser atendida pelo Unimed, eu demoro também para ser atendida pelo SUS, então não vejo nenhuma diferença no tratamento, no que eu preciso. Graças a Deus ainda não tive nenhum problema grave na minha família, onde eu precisava de algo mais sério, mas na simplicidade que a gente teve até hoje dos casos de algum probleminha de saúde, eu sempre fui bem atendida, então eu não tenho o que reclamar. Cosmo Augusto, de 67 anos, é aposentado e foi diagnosticado com câncer de estômago há alguns anos atrás. Todos os procedimentos foram realizados pelo Sistema Único de Saúde. E hoje, ele relata o bom atendimento que recebeu dos médicos e funcionários. O médico constatou que eu estava com câncer maligno no estômago, já estava muito avançado. Pediu novamente os exames, a gente fez de novo e ele constatou que o câncer que eu tinha era muito gravíssimo e que teria que ser operado logo. Como a gente faz, posso falar tudo pelo SUS, né? E para mim eu posso até falar, ter uma experiência com o SUS muito boa, porque foi tudo muito rápido, tudo muito bom, muito bem atendido. As enfermeiras que me atendeu, os médicos, eles foram muito gentil. E eu falo que foi até muito rápido. Uma vez por ano faz um exame, né? Pelo SUS ainda, tudo tranquilo. Não tenho mais nada, graças a Deus, mas continuo fazendo, entendeu? Um acompanhamento ainda. Tanto o tratamento como o atendimento, como eu falei, tanto da parte do médico quanto das enfermeiras que me atendeu, hospital, né? Foi tudo maravilhoso, foi tudo muito bom. Neste ano, nosso país foi palco de uma grande tragédia na região metropolitana de São Paulo. No dia 13 de março, 2 alunos entraram na escola Raul Brasil e assassinaram 8 pessoas, deixando outras 11 feridas. Muitas pessoas se solidarizaram, através de redes sociais ou com atos como um minuto de silêncio em partidas de futebol. Mas como estão as famílias das vítimas quase 3 meses depois? De onde tiram forças para seguir suas vidas depois de tantas perdas? A repórter Isabela Anunciação foi a Suzano conversar com algumas vítimas do atentado. Estavam chamando as famílias de alguns que estavam hospitalizados e daqueles que tinham vindo a óbito. E aí você entrava na sala e ele falava, você fala o nome e a gente fala. E aí quando a gente falou o nome do Samuel, ele só olhou assim rápido e ele falou, infelizmente. Quando ele falou infelizmente, não ouvimos mais nada. 13 de março de 2019, uma quarta-feira comum para os alunos da escola Raul Brasil. O que ninguém esperava é que naquela manhã ela seria tomada por gritos e desespero. Keren é aluna da escola Raul Brasil. Ela e suas amigas não tinham costume de comer na merenda escolar, mas naquele dia decidiram ser as primeiras da fila e conta como foi o momento antes da tragédia. Eu vou ali, falei pra minha amiga. Aí ela falou, não, vamos ficar aqui, depois você vai lá. Eu falei, tá bom. Acho que foi questão de colocar umas 3, 4 colheres na boca de comida, eu e ela, e a gente escutou os barulhos. Aí a gente escutou o primeiro barulho e a gente achou que era uma bombinha. A gente escutou o segundo também. No terceiro, a gente já viu que tinha alguma coisa de errado. Tanto que gritaram, é tiro. Até hoje eu ainda choro, sabe? Penso nela, penso no amigo dela. Joelma não perdeu sua filha, mas alguns pais não tiveram a mesma felicidade. Ao levar o filho para a escola, Gessialdo não poderia imaginar que este ambiente seria a causa de uma saudade infinita. Todas as vezes que a gente chegava, eu mexia no portão e ele gritava daqui de cima, alto, quem vem lá? Todas as vezes. Às vezes minha esposa, lá no mercado, ela vai para pegar o chocolate que ele gostava. E aí ela lembra que ele não está mais aqui. Mas eu acho que não ouvir alto quem vem lá é difícil. É a parte mais difícil. Andar por essa rua sempre foi motivo de felicidade. Mas com a tragédia, o mesmo caminho passou a trazer saudade e lembranças. E é neste momento que a união e a solidariedade nos surpreendem até com imagens. Em momentos assim, é inevitável ignorar as sequelas deixadas. E é nessas horas que a vida ganha mais valor. No outro dia eu pedi a conta. Eu não vou continuar trabalhando
e não poder estar acompanhando minha filha. Então, pedi a conta do serviço para estar mais tempo em casa, acompanhando ela e minha outra filha, que também ficou muito abalada por causa disso. Sabe, eu não me arrependo de nada que eu fiz com ele. Eu queria sim estar com ele, eu jogaria tudo para estar com ele, para continuar vivendo junto com ele. Mas não tem realmente nada que eu não tenha dito para ele em vida. Tragédias como essa que aconteceu em Suzano nos lembram a importância de cuidar da mente. O Brasil é conhecido mundialmente como um país feliz, alegre, dono do carnaval e nação de gente que ri alto e se diverte o tempo todo. Mas as pesquisas mostram uma outra realidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, 11,5 milhões de brasileiros sofrem de depressão, o que coloca o país com a maior quantidade de portadores da doença na América Latina. Para conversar sobre isso conosco está a psicóloga clínica doutora Islana Costa. Ela que é formada em psicologia e mestranda em psicologia positiva na Universidade Federal de São Carlos. Boa noite, doutora. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Prazer estar aqui. Primeiramente, eu queria te perguntar se você acredita que existe uma razão para o aumento da doença da depressão no Brasil. Na verdade, a depressão cresceu como um todo no mundo, não só no Brasil. Eu acho que fala-se mais sobre a depressão e por isso presta-se mais atenção hoje em dia. Ela sempre existiu, mas hoje em dia se fala mais sobre o assunto. Então, a impressão que temos é de que há um número muito maior. A Organização Mundial da Saúde diz que mais de 18% foi o aumento nos últimos 10 anos. No Brasil, não se tem uma estatística ainda perfeita, fechada, de quanto foi o aumento aqui. Então, é difícil dizer uma causa única. A causa da depressão é multifatorial, existem muitas coisas que acontecem para causar a depressão em si. Com esse aumento da doença, houve também um aumento pela busca de um psicólogo, de uma terapia, ou ainda é um preconceito muito grande? O preconceito caiu bastante já, ainda existe, como existe preconceito em relação à própria doença, não só ao tratamento em si. Então, muitas pessoas ainda não acreditam que exista depressão e têm dificuldade em procurar ajuda por isso. Eu não sou louco, eu não tenho problemas, por que eu vou procurar ajuda? Mas o crescimento da busca de ajuda foi grande também, significativo. A gente comentou aqui durante todo o programa de como o brasileiro é um povo feliz, um povo alegre. Essa felicidade, que muitas vezes nem é tão sincera, num caso de depressão, ela ajuda ou ela atrapalha? Às vezes a pessoa disfarça o que ela sente com piadas, com gracinhas, e essa felicidade às vezes não é real. Então, isso pode sim atrapalhar num caso de depressão. Às vezes é difícil você identificar quem está num caso de depressão um pouco mais leve, porque às vezes a pessoa não quer demonstrar justamente fazendo piadas, brincando sempre sorrindo, mas na verdade é um sorriso triste, é um olhar mais triste. Agora, diante desses quadros, dessa dificuldade, dessa doença muitas vezes disfarçada ou desse preconceito, que opções nós temos para burlar essas realidades e para buscar uma solução em um país mais saudável? Informação. Eu acho que quanto mais a pessoa se informa sobre a doença, quanto mais a gente fala sobre isso na mídia, já tem sido muito mais falado, a pessoa vai conseguir entender cada vez mais o que é essa doença. E eu acho que é muito importante também saber como ela funciona, os sintomas que tem, para você entender quando você está entrando num quadro depressivo. Às vezes a gente confunde, não, estou só triste, não estou doente, vai passar. E às vezes não passa, e só se agrava e se torna realmente uma doença mais séria. Para terminar o nosso bate-papo, o Gabriel está trazendo para a gente uma pesquisa muito importante. Boa noite, doutora. Nós vamos pesquisar no Google o que é mais procurado. Então, o que eu vou fazer com a senhora nesse momento? Eu vou fazer um bate-volta que a gente chama de ping-pong no jornalismo, te perguntar perguntas rápidas, respostas rápidas. A primeira é sinais e sintomas. Da depressão. Isso. Tristeza exagerada, choro sem motivo, acho que são os dois principais. Se você começa a chorar muito, dorme mais do que deve ou dorme menos do que costumava, são muitos os sintomas. Certo. O próximo é se tem cura. Depressão, tem cura? Depende do caso. Ok. O próximo, as causas da depressão.
Causas são multifatoriais, é difícil dizer em poucos minutos as muitas causas que podem ter. Certo. E por último, doutora, como ajudar uma pessoa que tem depressão? Identificou, procure ajuda profissional. É o primeiro passo. Certo. Vá a um psiquiatra, vá a um psicólogo para procurar tratamento adequado. Muito obrigado, viu, doutora? De nada. Muito obrigada, doutora, por ter disposto do seu tempo para vir conversar com a gente. Eu que agradeço. E nós vamos encerrando o nosso programa por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Boa noite.